Paz e graça seja na vida de todos. Hoje nós estamos estudando a terceira carta de João, um capítulo apenas, mas que está trazendo tanta edificação e tanta reflexão sobre quem nós verdadeiramente somos e também quem nós verdadeiramente somos para com aqueles que nos olham e que nos observam. Nós estamos sendo elogiados ou nós estamos sendo reprovados? Então, continuando a partir do verso 5, ainda falando sobre Gaio, ele diz assim: meu querido amigo, você tem sido fiel naquilo que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Eles têm falado à igreja daqui a respeito do amor de você. Por favor, ajude essa gente a continuar a sua viagem de um modo que agrade a Deus, pois eles começaram a sua viagem a serviço de Cristo, sem aceitar nenhum auxílio dos pagãos. Portanto, nós, os cristãos, precisamos ajudar essas pessoas, pois ainda poderemos tomar parte no seu trabalho de anunciar a verdade. Quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, aí ele assentou à direita de Deus, o Espírito Santo veio ali no Pentecostes e a igreja iniciou no Pentecostes com a vinda do Espírito Santo e o Espírito Santo batizando os discípulos, e eles então começaram a andar por toda parte, ensinando a verdade, falando sobre tudo o que viram, sobre tudo o que ouviram, e eram missionários evangelistas que andavam por todas as cidades. Ali já não estavam mais só em Jerusalém. Por causa da perseguição, esses dias eu ouvi, eu achei lindo, porque Satanás nem começou a alvoroçar uma perseguição contra os cristãos ali. Só que ele não sabia que estavam trabalhando a favor do crescimento do evangelho. Aí eu achei lindo o comentário sobre isso, porque por causa daquela perseguição, Satanás acabou participando do crescimento da igreja. É muito lindo, gente, porque Deus não é pego de surpresa. Todas as atitudes, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e para o plano perfeito de Deus. E sabe que aqueles cristãos, eles fugiam para não ser mortos, essa era a verdade. Só que como eles estavam cheios do Espírito Santo, eles iam pregando por onde eles passavam. E aí o evangelho chegou aos gentios, saiu fora de Jerusalém, como era plano de Deus. Só que esses cristãos, esses evangelistas, era muito importante para eles ter hospedagem, serem hospedados por pessoas que já haviam recebido e crido na mensagem da verdade a respeito de Jesus Cristo. Então, o apóstolo João está dizendo a Gaio: olha, eu estou muito feliz porque eu também ouço falar que você não somente faz o bem aos irmãos aí da igreja, como você hospeda os viajantes e trata eles com amor e cuida deles e dá alimento para eles, sabe? Não somente quando eles estavam ali, mas quando eles partiam para outras regiões, eles levavam o que necessitavam. Porque aqui diz que esses evangelistas não queriam ser ajudados por pagãos, por aqueles que não criam em Deus. Então era muito importante o ser hospitaleiro. Essa palavra, né, ela é muito usada, nós vemos isso nos filmes, nós vemos isso na palavra de Deus, o quanto o judeu, ele é hospedeiro,
hospitaleiro, ele ele recebe essas pessoas que são viajantes em casa. Era costume, né, de lavar os pés, de servir aquele que era viajante e muito mais aquele que estava viajando, levando a verdade de Jesus Cristo. Então, Gaio é elogiado como alguém amado verdadeiramente, como alguém que era amigo, como alguém que era forte espiritualmente, e ele é aconselhado a cuidar da saúde também, torná-la forte como era forte a saúde espiritual, como também ele era um exemplo para os irmãos ali na igreja, né? Testemunha vivo e fazia deles também alguém que vivia em estilo de vida, em verdade. E agora, por último, ele elogia Gaio porque ele era hospitaleiro daqueles que necessitavam daquele apoio, que estavam em fuga e agora em missões para levar o evangelho, e era muito bem recebido. Eu quero ser como Gaio. E você? Vamos ver agora uma exortação nada legal. Condenação de Diótrefes. Até o nome dele é difícil. E elogio também a Demétrio. Então, esse capítulo nós temos elogio a Demétrio e elogio a Gaio, mas nós temos alguém duramente criticado, que é Diótrefes. Ele diz: eu escrevi uma pequena carta à igreja, mas Diótrefes, que deseja ser o líder, não quer dar atenção ao que eu disse. Já começa aí. Quando nós somos aprovados, primeiro nós demos ouvido à verdade. O apóstolo está escrevendo a respeito da necessidade da igreja e ele está fazendo isso cheio do Espírito Santo de Deus. E todas as notícias, Deus assoprava, levava através de algum viajante até o apóstolo, que escrevia as necessidades de crescimento da igreja, seja elogiando, né, trazendo uma motivação para continuar, seja trazendo mesmo uma reprovação. Então, a primeira coisa, eu não queria saber da carta do apóstolo João. Eu não queria saber. Então, quem não quer saber, como diz muito nos provérbios, né, para dar atenção à verdade, essas pessoas são confiáveis. Aí ele diz: olha, eu não quis saber. Eu não quis saber. Tem gente que é muito cômodo para ele, sabe? Não querer saber. Porque se eu não sei, eu não preciso praticar. Ou se eu não sei, eu não preciso mudar aquilo que eu acho que é verdade. Não é interessante? Portanto, quando eu chegar aí, vou chamar a atenção dele a respeito de tudo que ele tem feito. As coisas horríveis que diz de nós e as mentiras que conta. Esse, tem que ler o nome dele toda hora, Diótrefes, é chamado de uma pessoa que faz coisas horríveis, que não aceita ouvir ou ler a carta que foi enviada, e que além disso estava falando mal dos apóstolos, dos líderes, daqueles que tinham a palavra do Espírito Santo, daqueles que andaram com Jesus. Ele não queria ouvir a palavra. Olha como que tudo isso é sério. Faça um contraste você de Gaio e tem que ler, Diótrefes. Faça um contraste. Veja como é bom receber tudo que Gaio recebe. E olha como é ruim ser reprovado, chamado que... E ele diz aqui que ele desejava cargo.
misericórdia. Ele disse que ia pessoalmente para chamar a atenção dele. Eu gosto de dizer assim: não fale mal de líderes. Não fale mal de pastores. Se você sabe alguma coisa, leve para um confronto. Não fale nas costas, porque eu posso dizer, faz mal à saúde. E muitas das vezes, quase que na maioria delas, é injustiça e não é verdade. Chega uma conversa que Satanás lançou e quando pensa que não, já há uma mentira, uma injustiça contra um homem, uma mulher de Deus. Não acredite. E se for verdade, ore por ele. E se for verdade e você não quer mais receber alimento daquele lugar, sai dali. Porque ele pode se arrepender, esse líder, Deus o restaurar, e quem vai ficar mal é quem falou mal contra ele. Fica a dica, né? E ele diz assim: porém, ele não fica satisfeito só em fazer isso, pois quando os irmãos chegam aí, ele não os recebe. E se alguma pessoa quer recebê-los, ele não deixa e até a expulsa da igreja. Veja bem, ao contrário de Gaio, ele não é hospitaleiro com aqueles missionários que estão em viagem para pregar o evangelho. E ele não somente não é hospitaleiro, como fala contra e impede que essas pessoas sejam hospitaleiras. Sabe por quê? Porque se ele é um anticristo, ele quer manter a igreja ali cativo à mensagem dele. E não deixar que outros venham trazendo a verdade e que vão convencer aqueles que ele está querendo pregar mentiras. Então ele não recebe os evangelistas que estão de passagem, de viagem, e não deixam que eles sejam recebidos. Misericórdia, totalmente ao contrário de Gaio. Gaio, meu querido amigo, imite o que é bom e não o que é mal. Quem faz o que é de Deus e quem faz o mal nunca viu a Deus. Esse Diótrefes nunca viu a Deus. Não tem o Espírito de Deus, e sim do anticristo. Porque essas atitudes não são de quem tem, de quem viu e de quem tem o Espírito de Deus. Todos falam bem também de Demétrio. E a própria verdade fala bem dele. Nós também falamos bem a respeito dele. E você sabe o que dizemos é verdade. Ele está dizendo para Gaio: olha, Gaio, Diótrefes está reprovado e eu vou resolver esse problema cara a cara. Eu vou resolver esse problema olho a olho com ele. E como que ele resolveu não traz para nós, mas nós já vimos outras situações em que pessoas cauterizadas como Diótrefes foi expulso da igreja, né? Não fala, então nós não podemos afirmar se ele mudou de atitude e veio mais, né, no futuro ser elogiado, não sabemos. Mas ele fala muito bem também de Demétrio. E ele tá falando a Gaio: olha, Gaio, Demétrio também, ó, joinha pra ele, né? Fala a própria verdade e nós falamos bem dele porque nós conhecemos a verdade. Você sabe disso. A verdade está em nós. Então, ele finaliza essa carta, mas antes eu gostaria de fazer essa pergunta para nós. Conhecemos Gaio e os elogios que foram feitos a ele. Conhecemos Diótrefes e conhecemos
o quão mal ele estava agindo, os frutos que ele estava dando como um verdadeiro anticristo e desejando ser líder. Na verdade, ele estava sendo líder, porque já tinha pessoas que ele estava influenciando. E conhecemos também Demétrio. Falou pouco dele, mas o pouco que ele falou é que ele vivia a verdade e que eles testemunhavam da verdade de Demétrio. E eu pergunto, o que falam de você? O que falam de mim? Eu não quero trazer desespero para ninguém. E sim que o nosso estilo de vida pode ser melhorado. O nosso estilo de vida pode mudar. Pode ser de acordo com a verdade de Cristo. Então, fica a dica. Gaio e Demétrio, né? E ele termina dizendo: tenho ainda muitas coisas para contar a você, mas não quero fazer isso por carta. Espero vê-lo em breve. Então conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os seus amigos mandam saudações. Dê saudações pessoal a cada um dos nossos amigos. Essa é a terceira carta, aqui se denominando como um presbítero, mas nós sabemos que há o apóstolo João, ou escrevendo, ou por trás, ou discipulando alguém, mas o Espírito Santo de Deus nos ensinando tantas coisas. E meu Deus, como ele termina a sua terceira carta, trazendo pessoas reprováveis para que a gente conheça. A Bíblia não esconde nada. Trazendo para nós a vida de Diótrefes, para que nós saibamos que não vale a pena. Porque ser elogiado é muito melhor. Então, tudo que nós aprendemos, que nós possamos revisar e aprender com o Espírito Santo de Deus, com o apóstolo João, os seus conselhos, as suas exortações, em nome de Jesus.